Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E é bom estarmos aqui juntos em mais um dia que o Senhor nos deu, né? É um dia que nós devemos nos alegrar, celebrar. Todo dia é dia de celebrar, porque nós amanhecemos, estamos vivos e Deus está conosco e nós só temos que agradecer. Então sejam sempre gratos. E hoje, para iniciar a nossa aula, eu quero fazer a correção do exercício que eu deixei na aula passada. Então, abra aí rapidinho o seu livro na página 238, certo? Vamos lá? Rapidinho, vamos ver se você respondeu tudo correto. Lembrando que eu preciso sempre receber o exercício um dia antes da nossa aula. A professora só não recebe depois, eu recebo. Mas o certo mesmo para você conseguir tirar a sua nota 10 tem que ser antes da próxima aula. Então vamos lá. Primeira questão é para você completar. Então preste atenção aí. Letra A. As excretas, primeira questão, letra A. As excretas são resíduos tóxicos produzidos pelo metabolismo celular, como ureia, amônia, ácido úrico e gás carbônico. Complete as palavras que ficaram faltando. Letra B. As excretas são substâncias que, quando encontradas em excesso, prejudicam o funcionamento de vários órgãos e tecido. Por isso, precisam ser eliminadas do organismo humano por meio da urina e do suor, por exemplo. Na segunda questão, a sequência é V, V, V e F. V, V, V e F. Na terceira questão, é para você fazer a relação. A relação correta é, completando os quadradinhos que estão em branco, é C, D, A e B. Repetindo, C, D, A, B. Na quarta questão, os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é, letra E, retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue desses pacientes. Então, quarta questão, letra E. Quinta questão, letra C. Nós não vamos ler que é muito grande o enunciado. Quinta, letra C. Sexta questão é para você também fazer uma relação. Na letra A está relacionado ao 3. A letra B ao 2. A letra C ao 1. A sétima questão pede para você ler um texto, aí ela pergunta na letra A, de acordo com o trecho da reportagem, o que é incontinência urinária? Incontinência urinária é a perda involuntária da urina pela uretra. Perda involuntária, quer dizer, você não tem controle. Você acaba fazendo xixi constantemente. Letra B. Faça uma pesquisa e discuta com os seus colegas sobre as causas diagnósticas também da incontinência urinária. Né? Existem várias causas, né? Mas essas causas sempre vão afetar o músculo do nosso sistema urinário, da nossa bexiga, que faz com que nós possamos controlar a micção, né? Então, esse músculo, ele é prejudicado. Gente, aqui nós terminamos a correção do exercício. Lembrando do desafio que eu coloquei para vocês, lembram de fazer uma poesia, de fazer um cartaz, um panfleto, gente, quase não sai, um panfleto relacionado ao meio ambiente. Então, eu dei 15 dias, então você tem até a próxima semana. Manda uma foto com o seu nome e aí ao final eu vou fazer um vídeo com todos os trabalhos que nós aí do COINV, da escola, fizemos em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Ok? Bem, agora nós vamos continuar falando do sistema urinário,
que eu comecei na semana passada. Na semana passada nós aprendemos a função do sistema, as partes do sistema. Vocês já estão tudo ok com relação a isso. Hoje nós vamos falar sobre os problemas causados no sistema urinário. Quais são os problemas de saúde que afetam o sistema urinário? O livro vai trazer 3 problemas específicos, que são, né, os 3 problemas: os cálculos urinários, a infecção urinária e a insuficiência renal. E nós vamos ver cada um agora. O que são os cálculos urinários? Geralmente, quando a pessoa está com cálculos urinários, ela sente uma dor muito forte. O que são esses cálculos? São as chamadas pedras nas vias urinárias, que são causados pelas substâncias que já existem na urina, como os sais, o ácido úrico. Então, eles vão se acumulando, se aglomerando, e aí, ao se aglomerar, eles vão formando partículas sólidas, que nós chamamos de pedra. E essas partículas, elas vão interferindo na via urinária. Lembra que na via urinária existe a uretra, isso, e o ureter, que são canais. E quando essas pedras, elas se alojam nesses canais e elas atrapalham o fluxo urinário, elas causam dor extrema. Então, o que é importante fazer para evitar que você tenha cálculos renais, urinários ou pedras, né, no sistema urinário? Precisa-se beber bastante água. Por isso que a gente sempre fala, você ouve seus pais falando, professor falando, você sempre está ouvindo alguém dizendo: beba bastante água, porque quanto mais água você bebe, mais a urina vai diluindo. E a urina diluindo evita que se aglomere esses sais e se formem essas chamadas pedras, né, nas vias urinárias. Então, qual é o tratamento? Caso a pessoa sinta essas dores, ela deve procurar um médico. Geralmente o médico vai tratar com algum tipo de remédio. E caso não resolva, existe um procedimento, né, que se faz, e hoje é feito a laser, aonde essa pedra ela é triturada, ela é quebrada em pedaços menores, e ao serem quebradas através de lasers, ela vai poder sair através dos canais do canal urinário. E muito tratamento é feito dessa forma, certo? Ok? Cálculos urinários, aquelas chamadas pedras, né? Você já deve ter ouvido alguém falando: meu Deus, estou com pedra no rim, eu estou com pedra na via urinária. Então, são esses cálculos. Infecção urinária. A infecção urinária, ela já é um pouco mais complexa, porque ela é causada geralmente por uma bactéria. E essa bactéria, ela vai causar uma inflamação, uma infecção em alguma parte do sistema urinário. Se essa infecção for causada na uretra, nos ureteres, né, nos dois, ou na bexiga, essa infecção é chamada de cistite. Então, geralmente, essa infecção ela vai causar muitas dores, né, vai causar ardência ao urinar. Muitas vezes também a pessoa ela vai ficar com vontade de urinar, ela urina, mas ela acha que ainda está com a bexiga, aquela sensação de bexiga cheia. Então, quando a pessoa ela está somente com essas partes infeccionadas, nós vamos chamar de cistite. Quando essa inflamação, essas bactérias, elas passam para os rins, que já vai se agravar um pouco, a pessoa já vai sentir febre, mal-estar, dores pélvicas aqui. Então, quando ela já tem esse sintoma, quer dizer que a infecção já passou para os rins, e aí nós chamamos essa infecção urinária de pielonefrite. Pielonefrite, porque ela não está somente
nas partes das vias urinárias, ela já chegou aos rins e já é uma coisa um pouco mais séria. Mas como é que se trata esse tipo de infecção urinária? A infecção urinária ela é tratada através de antibiótico. Então não tem como ficar só em casa. Você precisa fazer uso de antibiótico. Geralmente é de 10 a 15 dias, depende muito do grau de infecção. Geralmente se faz um exame de urina, uma cultura de urina para se descobrir o tipo de bactéria que afetou e assim usar um antibiótico adequado para aquele tipo específico de bactéria. Uma coisa também que ajuda muito é evitar essa infecção urinária, além da água que tem que se beber bastante, é a higiene dos órgãos genital. Então você tem que ter muito cuidado ao fazer a higiene, ao fazer a limpeza, né, dos seus órgãos genitais. Então, para que não aconteça essa infecção de bactérias, tá certo? Então, outro problema muito sério causado no sistema urinário é a insuficiência renal. O que é essa insuficiência renal? É quando os rins já não estão conseguindo filtrar o sangue como deveria. Vocês lembram que eu falei para vocês que a função do rim, dos dois rins, é filtrar o sangue e produzir a urina. Então, é extremamente importante, porque o nosso corpo produz muitas toxinas e essas toxinas elas precisam ser eliminadas. Caso elas não sejam eliminadas, elas podem levar a pessoa até a morte. Elas não podem ficar no nosso corpo. E a urina é uma forma de eliminar essas toxinas. Se o nosso sangue não é filtrado, essas toxinas vão permanecer no nosso corpo. Então o rim ele tem essa função extremamente importante de filtrar o sangue. Ele filtra o sangue volta purificado para o nosso corpo e as toxinas que foram tiradas do sangue são eliminadas na urina. Quando o rim para de fazer essa função, significa que ele tem insuficiência renal, quer dizer, a pessoa ele não consegue mais fazer a função para o qual ele existe. E aí, nesse caso, essa pessoa ela precisa urgentemente fazer o que nós chamamos de hemodiálise. O que é isso? O que é hemodiálise? É quando aquela pessoa que está com problema renal, problema nos rins, ela passa a depender de um aparelho, que esse aparelho vai fazer a função que o rim estava fazendo. Esse aparelho, ele vai filtrar o sangue. Então, a hemodiálise é o momento em que a pessoa, ela vai a um hospital, a uma clínica, e ela vai usar o que nós chamamos de dialisador, que é o aparelho que vai fazer a mesma função do rim, ok? Então, assim, é algo assim, meninos, que eu sempre, nas nossas aulas, sempre eu falo. Algo que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, quando nós somos muito jovens, a gente não atenta muito para isso, para nossa saúde, para aquilo que a gente se alimenta, para o que a gente come. E às vezes não cuidar da alimentação, não cuidar da saúde, não beber água direito, às vezes prender a urina, né? Às vezes tem pessoas que passam horas e horas com vontade de urinar, mas fica ali segurando a urina. Então tudo isso, se você faz constantemente, depois pode gerar um problema de saúde. E um problema renal é um problema que quando a pessoa é acometida por ele, ela acaba ficando dependente desse tratamento e geralmente ela nem consegue mais nem trabalhar. Porque quem faz hemodiálise tem que fazer 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, no mínimo, a pessoa precisa ir à clínica,
ela precisa fazer essa troca. Essa troca leva de 2 a 5 horas, quer dizer, no dia que a pessoa vai, ela passa praticamente o dia todo sem poder fazer nada, porque é de 2 a 3 horas fazendo a hemodiálise, e aí quando volta para casa, ela volta um pouco fraca. Então naquele dia ela não faz nada. Aí fica um dia livre, no outro dia já tem que fazer novamente. Então é algo assim que causa uma dependência muito grande na pessoa. Por isso que desde cedo a gente precisa cuidar bem da saúde, beber bastante água, cuidar bem daquilo que nós ingerimos, porque tem alguns alimentos muito salgados, carne de vermelha, tudo isso são alimentos que acabam aumentando ainda a probabilidade de um dia a pessoa ter problemas renais. Então fica aí a dica para nós termos cuidado. E lá no nosso livro, na página 244, ele vai falar um tema bem interessante, que é a doação de órgãos. Uma das formas da pessoa que tem problemas de insuficiência renal resolver o seu problema, além da hemodiálise, seria um transplante de rins, que não é algo muito fácil, é algo muito complicado, porque além de ser difícil encontrar alguém que seja um doador, além de encontrar o doador precisa ser compatível com aquela pessoa, porque se não for compatível, o organismo da pessoa rejeita quando recebe. Então não é algo assim muito fácil de se conseguir. E esse texto que o livro traz, ele vai falar sobre como tem estado, né, atualmente o número, né, de doações de órgão. Há uma campanha conscientizando as pessoas da importância da doação dos órgãos. Como é que essa doação acontece? Essa doação só pode acontecer quando a pessoa ela sofre uma morte encefálica, né? Quando o cérebro dela para de funcionar, que é chamada morte encefálica. Então, quando isso acontece, aí a família tem a autoridade, né, de decidir se vai doar ou não os órgãos do seu parente, né, do seu ente querido. Mas hoje ainda é muito difícil, porque as pessoas, mesmo acontecendo isso, elas não querem doar. Elas preferem que aquela pessoa seja enterrada com todos os seus órgãos, mas não doam. Então hoje se faz campanha conscientizando as pessoas da importância de se salvar uma vida, né, através dos órgãos de outra pessoa que não teria mais chance de sobreviver. E aí o livro ele vai trazer, interessante esse quadro aqui que ele traz, que são as necessidades estimadas e o número de transplantes realizados no Brasil, isso em 2017. Aí vocês observem aí, ó, pulmão, coração, fígado, rim e córnea. São os principais órgãos doados. Aí em azul está a necessidade, né? Quantas necessidades se tem naquele órgão. E em vermelho está os transplantes que foram realizados. Eu quero que vocês façam uma leitura dessas duas páginas, só a nível de conhecimento, que é bem interessante vocês entenderem, né, como que acontece essa doação, por que é importante fazer essa doação dos órgãos, caso seja necessário. Então, meninos, aqui nós terminamos a nossa aula e terminamos também esse conteúdo voltado para o sistema urinário. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda aí pra gente tirar essas dúvidas. E vai ficar para casa todos esses exercícios, 246 a 249. Você pode dizer, professora, é muito grande. Não é grande. As perguntas são um pouco grandes, mas são bem simples, dá para responder sem dificuldade nenhuma. Mas caso tenham dificuldade, vocês
podem me mandar tanto hoje como depois, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, tchau. Boa semana para vocês, que Deus abençoe e um cheiro, um abraço em cada um, tá certo? Tchau.